É bem interessante esta lição, a lição de número 3 desse segundo trimestre. O Supremo Bom Pastor é o tema da lição de hoje, a qual nós estaremos abordando e trabalhando aí nesse dia de hoje. Então, creio que vai ser grande bênção você que está de posse da sua revista. Você pode estar fazendo o uso dela aí no celular agora, ou até mesmo pelo celular, se você estiver assistindo essa transmissão. Então, creio que vai ser bênção para a sua vida. Então, vamos lá, a iniciarmos. Paz do Senhor, irmã Claudete, Deus abençoe. Temos aqui a irmã participando conosco, já logo cedo, e vai ser bênção. Então, se você tiver sua revista da escola, vai ser bom que você vai poder participar. O áudio está bom, irmã Claudete? O áudio e a câmera está ótimo? Eu sou iniciante, pode ser que eu cometa alguma gafe aí, algum erro, mas vai ser bênção de Deus. Eu já estou gravando também para o YouTube, tanto fazendo transmissão para a igreja e no canal do YouTube. Então vamos lá, nossa lição de hoje, que traz aí por o texto áureo: o Senhor é meu bom pastor. Ou o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa nossa tradução que nós temos, ela é bem comum, que ela é utilizada nos dias de hoje. Vou pegar apenas aqui mais algumas questões. Embora o professor Alê, paz do Senhor, Tony, Deus abençoe. Ótimo, obrigado pela resposta, irmã Claudete. Então, embora o professor Alê já fez aí o comentário, ele iniciou fazendo a panorâmica, né, a introdução do livro dos Salmos. E no domingo passado, o professor Diogo também esteve falando de outra passagem sobre a nossa lição. Então, os termos técnicos que nós utilizamos, só apenas para corroborar aí, para que eu possa falar alguma coisa, o livro dos Salmos, ele era considerado para os judeus como o inário ou a harpa cristã, a qual nós utilizamos nos dias de hoje. Então, para os judeus era muito comum a utilização do livro dos Salmos, eles utilizavam muito. E o que significa o livro dos Salmos? O título hebraico para esses louvores é Terrelim, que é a forma plural de terrilar, que para nós no hebraico salmos ou louvores. Na verdade, este é o nome hebraico atribuído ao livro dos Salmos, que faz parte da terceira divisão da Tanar. Ela também, de forma grega, que os escritores da Septuaginta ou Septuaginta, ou da versão dos 70, encontraram para traduzir a palavra hebraica Terrelim. E no grego, psalmos, que deu origem à palavra de salmos na língua portuguesa. Só apenas corroborar aí na parte da introdução, para que possamos entender o livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos ele está bem dividido, e dentro do livro dos Salmos nós vamos encontrar termos técnicos
que indicam o caráter da composição. Você vai encontrar aí no Salmo 3 o uso da palavra mismor, que significa um cântico com acompanhamento musical. Então, dentro do Salmo de número 3, nós vamos ver aí esta palavra mismor, ou mitzmor, que significa um cântico com acompanhamento. Originalmente, esse texto é um título empregado, ou termo tem o significado de fazer melodia. É um título empregado nos salmos individuais e aparece pelo menos uma vez no livro dos Salmos. Depois você vai ver também, Salmo de número 32, a palavra maskil ou maskil no hebraico, que significa uma introdução ou um discurso em verso. Então é utilizado muito isso, mas eu vou pular essas questões, falar só os termos técnicos. Mictão, você vai encontrar essa palavra mictão no Salmo 16. Sagaion, você também vai encontrar terrilar, tefilar, selar, hagaion, que você vai encontrar no livro dos Salmos. São palavras que estão em cada versículo. Depois você vai encontrar também no hebraico nagaiote ou neginote, né, na nossa tradução. Então, alamote, seminite, mas tem todo o significado que são instrumentos de corda, significado de instrumento de corda. Eles também eram utilizados na questão, por exemplo, o Salmo de número 22, Rajailet, Ras-Saar. Então vai ter algumas palavras utilizadas, são termos técnicos que estão dentro das divisões do livro de Salmos. Mas não vamos prender a parte técnica, que já foi falado pelo professor Alexandre, só apenas para corroborar a nossa parte introdutória do livro dos Salmos. Rafael, a paz do Senhor, irmã Zeneide, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos lá, ao início da nossa revista do Salmo 23, vou trazer um pouco de questões, como sempre, né? Na revista é comum. Então a introdução, nesta lição estudaremos o Salmo 23, trata-se de um lindo poema que revela a revelação entre pastor e sua ovelha. Então, ou seja, esse relacionamento entre pastor e ovelha, essa relação que tinha entre o pastor e a ovelha. Então ele precisava ter esse relacionamento, essa convivência com a ovelha. Então era muito comum entre o pastor, para conviver na sua vida diária, entender a questão da ovelha. Então tem muitas coisas interessantes dentro desse texto. Eu quero ler o tópico 1. Ele vai dizer assim: o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com sua ovelha, ele vive com a sua ovelha, de dia conduzindo-as às pastagens e de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor por meio desse saltério, compara a um pastor, enunciando as suas ações. Então Davi faz um comparativo, ele compara Deus aí como pastor, porque ele bem entendia o que era pastor, o pastorado, o pastoreio de ovelhas. Então Davi entendia muito sobre isso. Então Davi agora começa a comparar Deus como bom pastor. Então Davi tem aí o entendimento do que significa pastor, e é bem interessante
a questão da ovelha. Vale ressaltar, antes de entrarmos dentro desse contexto, aqui o que é ovelha, né? Como é a vida de um pastor de ovelha? O pastor é alguém que se declara a domesticar, alimentar e guardar animais como a ovelha. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar de seus animais, garantindo a saúde, a segurança, o bem-estar de cada um deles. Então, a função do pastor é cuidar dessas ovelhas, da saúde, da segurança, do bem-estar de cada uma delas. Muito mais do que cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Então ele convive tanto com as ovelhas que ele passa a estar conectado com as suas ovelhas. Então Davi, bem sabendo desse convívio, dessa intimidade que o pastor tem com as suas ovelhas, ele faz essa comparação de um pastor, ou seja, de Deus. Paz do Senhor, irmã Evaneide, paz do Senhor, irmã Ruth, Deus abençoe. Então, o que acontece? Esse relacionamento do pastor com as suas ovelhas fala de intimidade, de aproximação, de cuidados que tem o pastor com suas ovelhas. Então, Davi sabia bem dessa questão. Mas antes de traçarmos mais os tópicos, vai ficar bem fácil para nós entendermos essa questão. Então tem 12 curiosidades sobre ovelha. A primeira curiosidade sobre a ovelha é o único animal que não tem defesa, não sabe se defender e não tem habilidade de luta. A ovelha, ela tem essa característica. Ela é um animal indefeso, não consegue se defender, mas também não consegue atacar a ovelha. Então ela tem essa dificuldade. Então, por isso ela precisa de que o seu pastor a defenda. Ela não tem habilidades de luta, a ovelha. Outra curiosidade sobre a ovelha, ela produz muita lã. E quanto mais se tosqueia, mais ela produz a ovelha a sua lã. Então, quanto mais tosqueia ela, mais lã ela vai produzir. Então, a ovelha, ela é indefesa, mas ela tem as suas qualidades que ela produz muita lã, trazendo benefício ao seu pastor. A terceira curiosidade, ela não sabe distinguir o seu pasto. A ovelha não sabe distinguir o pasto, o que ela está comendo, se é boa ou se é ruim. Então o pastor tem que entender, que está aqui no versículo de número 2, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Davi está ciente de que Deus é o que vai conduzir, Deus é quem vai mostrar o lugar da sua alimentação. Então Davi bem sabe que os cuidados de Deus para a sua vida é muito importante. Mesmo ele sendo rei, mesmo sendo estrategista militar, Davi está dizendo: eu sou dependente de Deus, eu dependo de Deus. Então Davi sabia muito bem dessa questão, que por mais que ele tivesse tudo no seu reino, ele era totalmente dependente de Deus. A terceira curiosidade, ou melhor dizendo, a quarta curiosidade, a ovelha só come da sua manjedoura, do seu lugar. Ela não se alimenta de outra
ela fica com fome, mas ela não come o pasto de outra. Aonde ela estiver, ela come, ela não fica comendo, ela não fica pulando. A ovelha tem essa característica de que é mais fácil ela ficar com fome do que pegar alimento de outra. Quinta curiosidade, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Tem até uma história de um certo comerciante em que ele está em um local e ali tem um pastor com várias ovelhas. De repente chega mais outro pastor com um tanto de ovelhas e ele ficou observando essa questão. Daqui a pouco chegou o terceiro pastor, também com a quantidade expressiva de ovelhas. E eles ficaram conversando, os pastores, e de repente começou a sair, e esse comerciante começou a olhar e falou: quero ver como que ele vai conseguir separar uma da outra. Eu quero ver como é que ele vai fazer agora para cada um sair com a sua ovelha. Ele ficou observando. Então cada pastor, quando ele sai, ele tem uma forma de chamar suas ovelhas, ou seja, cada ovelha conhece a voz do seu pastor, ela não confunde. Ela pode estar com com várias ovelhas, mas ela não confunde a voz do seu pastor, ela conhece bem a voz do seu pastor. Então isso é uma característica muito importante das ovelhas. Sexto lugar, ou sexta curiosidade: no dia em que vai morrer, a ovelha sabe que ela vai morrer, ela fica quieta no seu canto, não come e só fica esperando a sua morte. É uma característica da ovelha, ela fica aguardando, ela sabe que vai morrer, então ela fica triste no seu lugar, esperando a hora da sua morte. Então é muito interessante essa característica. A sétima característica, ela só dorme no mesmo lugar, ela não muda de lugar quando vai dormir, e também não toma o lugar da outra. Eu achei muito interessante essa questão da ovelha, tanto da alimentação, ela só come a sua alimentação, ela não come a alimentação de outra, ela não dorme em outro lugar, só no mesmo lugar onde ela escolhe. Então fica bem das ovelhas, ela fica no seu lugar, ela não muda de lugar, ela não toma o lugar da outra. Em oitavo lugar, a ovelha é muito medrosa. Ela é muito medrosa, a ovelha. Basta sentir o cheiro do seu pastor para que ela fique com medo. É a característica da ovelha. Então ela é muito medrosa, ela teme alguma atitude. Então quando ela sente pelo menos o cheiro do seu pastor, é o que basta para ela ficar com medo. Em nono lugar, a cabeça da ovelha precisa estar sempre com óleo ou azeite em sua cabeça. Para quê? Para que não pegue doença de mosquito. O mosquito transmite as larvas, então pode entrar pelo nariz ou pela orelha da ovelha. Então ela precisa estar com azeite, óleo na cabeça. Picadas que atingem até o seu cérebro, causando sua morte ou loucura. Quando ela não morre, ela fica louca. Por isso que ela corre batendo a sua cabeça nas pedras com muita força, por causa da loucura, a ovelha, a ponto de abrir e machucar e levá-la à morte. É muito forte a forma que ela bate. Em décimo lugar, a ovelha ela come o dia todo. Olha que interessante, ela come o dia todo. E à noite está com seu estômago cheio. É o órgão maior que ela tem em si, é o seu estômago. Então ela come o dia todo e à noite ela está tranquila, ela não precisa comer, ela precisa apenas de um lugar para
ficar. Em 11º lugar, à noite, ou na minha terra chama de noite, né? Não é Danilo Gentili, mas é de noite na minha terra. Nós falamos de noite, né? Mas de noite, elas ficam brincando, dando cabeçada uma nas outras. Elas ficam se batendo, brincando sobre brincar nas ovelhas. Então elas batem a cabeça até cair. Elas caem no chão. E de patas para cima. Elas batem a cabeça a ponto de ficar com as patas para cima. Só que isso é perigoso para elas. Porque como elas comeram o dia todo, elas comeram bastante, isso é perigoso, porque elas estão de barriga cheia. Então elas podem até mesmo morrer, porque estão com o estômago muito cheio. Em 12º lugar, é interessante, elas não bebem água suja, só água limpa. Isso é muito interessante, a questão de ovelhas. A gente tem que tomar água limpa todos os dias, tem que ter água limpa para elas. Por ser animal indefesos, não é de luta, elas não conseguem se defender de ataques, elas precisam estar bem protegidas de feras, porque ela é presa fácil. Então o pastor tem que estar sempre de olho. Então, para vigiar elas, o pastor tem que ter vara e cajado para defendê-las, para ataque, ou às vezes em um local onde ela está, onde ela cai, precisa que ela seja resgatada e às vezes não tem alcance, então precisa do cajado para trazê-la de volta. Há uma história muito interessante, a questão das ovelhas. Eu pesquisei um pouco a esse respeito, embora fui criado na roça, mas eu trabalhei muito com cavalos e não com ovelha, então precisei pesquisar bastante a esse respeito. Conta-se a história que às vezes esse tipo de ovelha, que ela costuma se perder sempre, ela fica desgarrada, ela acaba se desgarrando, o pastor tem muito trabalho com ela. E o que esse pastor precisa fazer para trazê-la de volta? Precisa quebrar a perna dela. Olha que interessante isso. O pastor precisa quebrar a perna da ovelha. Quando ele quebra a perna da ovelha, ele a coloca sobre os seus ombros e a transporta de um lugar para o outro. E com isso, é lógico que ele vai ter mais trabalho, mas ele precisa colocar uma atadura, ele precisa colocar um curativo, passar azeite na perna desta ovelha, ele precisa tratar dessa ovelha. E agora, como ela não consegue se distanciar do seu pastor ou do rebanho, até chegar o momento da cura, ela precisa ficar junto das outras. Então ela precisa ficar junto das outras. E o que vai acontecer depois que ela está curada, que ele coloca curativo, ela recebe água, ela recebe alimento, ela fica curada. E o que acontece depois disso? Ela volta a ser obediente. Olha que interessante isso. Precisa quebrar a perna da ovelha para ela se tornar obediente. Então eu achei muito interessante, e eu quero ler com você em João, no capítulo 17, o Evangelho escrito por João, no capítulo 17, e versículo 12, que vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui esse texto. Deixa eu voltar aqui um pouco. A questão dos discípulos. Quando a ovelha se perde, ele diz: eu sou o bom pastor.
Então esse bom pastor, ele vai atrás dessa ovelha, embora o texto não está falando que esta ovelha teve a perna quebrada pelo seu pastor, mas essa ovelha está machucada, ela precisa ser trazida de volta para o rebanho. Então são essas curiosidades sobre a ovelha. A ovelha, ela tem uma carne muito saborosa, é excelente a carne da ovelha. Mas vamos agora entrar no texto, as curiosidades a respeito das ovelhas. Então o que acontece? O tópico 1.1 diz assim: Davi afirma que o seu pastor deixa eu ver aqui. O seu pastor deita em vez de espaço. Deitar, eu estou lendo a revista, significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz em lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem a plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim, aprendemos que os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor nos fortalece. O Salmo 23, onde é a leitura do texto, o texto de referência, o Supremo Pastor, essa palavra, ela tem uma distinção no hebraico. El Roi, que não é pastor, mas é o Deus da vista, para não confundir com Yehová Roi. Yehová Roi é o bom pastor, ou Deus é pastor. Deus é o nosso pastor. Então a ovelha são ovinos, o que vai acontecer? Essa aqui que nós temos tópico 1.1 e o tópico 1, na verdade, o livro dos Salmos, no capítulo 23, ele tem duas divisões. A primeira divisão vai do 1 ao 4. Preste bem atenção e marque aí, eu vou comentar mais no final. Ela tem essa divisão que vai do versículo 1 ao versículo 4. A segunda parte dessa divisão é o versículo 5 e 6. E mostra o Eterno metaforicamente na figura de um anfitrião. Escute isso. O versículo 6, o versículo 5 e o versículo 6 mostra um anfitrião. Deixa eu pegar aqui. O versículo 3, em algumas versões, está assim, traduz como refrigera a minha alma. Só que no correto, a ideia do texto é renovar, restaurar as forças da ovelha. Porque o salmista está falando de animais, literalmente Davi está falando de animais. Então a alma aqui, ela vem da palavra nefesh, que significa fôlego, pessoa, eu, força, e até garganta, esta palavra. Então o correto não seria alma no versículo 3. No hebraico, ele está assim: a minha alma restaurará e me guiará pelas veredas da justiça,
por causa do seu nome. Então restaurará a alma. Então a ideia aqui é restaurar as forças. Porque como Davi está falando de animais, animal tem alma? Não quero entrar nesse mérito. Isso é para quando tivermos a aula presencial. Mas o que acontece? A ideia do texto é renovar e restaurar as forças da ovelha. Então o que ele precisa? Levar em pastos verdejantes, para que ela se alimente e revigore as suas forças. Porque ela passou a noite com a comida ou com o pasto que ela comeu no dia anterior. Então quando ele as leva para comer, ele coloca em pasto verdejante, vai renovar, restaurar as forças da ovelha. Então esse texto quer dizer que o pastor, que é o eterno Yahvé, é ele quem vai renovar o nosso vigor. Então o salmista está dizendo que quem vai renovar as forças dele é Deus. Deus precisa renovar as forças do salmista para sobreviver às intempéries da vida. Davi está dizendo que Deus é quem renova as forças. Davi está dizendo que é Deus quem vai trazer renovo sobre a vida dele. E o que basta todo ensinamento, todas as partes técnicas de um estudo bíblico se ela não tiver aplicação? Então o que acontece? É Deus quem vai renovar as suas forças, é Deus quem vai cuidar da sua vida, é Deus que está no controle, mesmo você sendo nas nossas dificuldades, mesmo nós falhando, Ele sempre vai atrás, é Ele que tem o cuidado das nossas vidas, é Ele quem vai trazer-nos o vigor do dia a dia. Então o salmista está dizendo que o nosso descanso precisa estar em Deus, é Ele quem vai renovar as nossas vidas. Então Deus é quem vai trazer vigor, renovar o nosso vigor. Partindo desse pressuposto aqui da revista, o que vai acontecer? O momento que nós estamos vivendo, ele é propício agora, que com essa ausência de culto presenciais, nós estamos às vezes fracos, debilitados, sensibilizados pelo que vai ou que está acontecendo. E Deus precisa renovar as nossas forças. Então nesta manhã eu posso dizer que Deus vai renovar as suas forças, Deus vai lhe trazer vigor. Fique tranquilo, descansa em Deus, que Ele vai renovar as suas forças. Aleluia. Na mesma linha de raciocínio, dentro desse contexto, as veredas da justiça indicam os caminhos certos e seguros que a ovelha deve trilhar. Olha que interessante. Nessa mesma linha de raciocínio aqui de refrigério, do versículo de número 3, diz: Ele refrigera a minha alma. Na nossa tradução, Ele refrigera a nossa alma, e Ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então as veredas da justiça, ou seja, é Deus que vai indicar o caminho certo e seguro que a ovelha deve trilhar. É Deus quem vai fazer isso, para que possamos trilhar o caminho. Davi, quando está dizendo isto, por mais que seja estrategista, venceu muitas pelejas, ou dentro desse contexto, aqui voltando um pouco,
Alguns interpretam que Davi, quando escreve esse texto, é antes do seu reinado. Davi, quando escreve esse texto, embora foi ungido rei, mas Davi, quando escreve, não está falando quando ele é rei, mas ele está falando ainda antes de assumir o reino. Mais posteriormente, quando Davi assume o reino, Davi também sabe que ele precisa de direção de Deus, que Deus é quem vai direcionar a vida do salmista. Davi sabe muito bem disso, de quem vai indicar o caminho que ele deve prosseguir é o próprio Deus. É Ele que nos faz trilhar caminhos. A ideia principalmente de direção para a vida é o mais extraordinário. É que Deus assim age por causa da sua honra, honrar o seu próprio nome. Aleluia. É Deus quem honra. Isto é, por causa do seu nome, é que garante o seu pleno cuidado amoroso. Aleluia. Então Deus é que nos faz trilhar caminhos corretos. É Deus quem está no controle, que vai direcionar as nossas vidas. Aleluia. O tópico 1.2, o salmista declara que o Supremo Pastor lhe conceda refrigério para a sua alma, ele renova as suas forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos ou internos. O salmista, dentro desta linha de raciocínio, o salmista está dizendo que quem vai dar direção para a vida dele é o próprio Deus. Os perigos são externo e interno. Alguns são amedrontados, são afrontados externamente por pessoas, mas existem alguns confrontos internos. E quais são os confrontos internos? A ausência aparente da presença de Deus. É como se Deus não olhasse, Deus se ausentasse, Deus não ouvisse as nossas petições. Então o que acontece? Deus está no controle, é Ele quem está dando direção e vai dar direção para a tua vida, para as nossas vidas. Então nós precisamos trilhar segundo a ordem de Deus, o caminho que Ele nos mostra. É Deus quem faz isso. Deus está no controle de todas as coisas. Então Ele garante, por causa do seu nome, honrar o seu próprio nome, Deus vai dar direção. É Ele que vai fazer você trilhar por caminhos corretos. Então isso é muito interessante. Os cuidados de Deus para com as nossas vidas. Deus tem um cuidado enorme para conosco. E isso é muito interessante. Que Deus tem o controle, Deus tem o cuidado das nossas vidas. Então Deus tem o controle. Então os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externo ou interno. Quantas pessoas nesta época não estão com crises de depressão, de angústia, estado de solidão, de amargura, estão tristes, abatidas, angustiadas por causa da situação. Mas Deus vai renovar as suas forças, as nossas forças. É Deus quem está no controle. Deus tem um cuidado. Os externos afetam o nosso corpo. Os internos atacam a nossa mente. Afastando-nos de Deus e dos seus propósitos.
Quantos laços de famílias e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Quantas vezes isso aconteceu com a alma? Isso nos afastou de pessoas, de amigos, de laços familiares, por causa da nossa mente. Então a mente precisa ser cuidada, precisa ser tratada em nossas vidas. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas. Então, em questão, dentro desse texto, é Deus quem vai refrigerar a nossa alma. O tópico 1.3 da nossa lição é a presença das horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da sua vida humana. E o que é isso? Aqui, no versículo 4, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu já passei por perdas na minha vida. Perdi minha mãe, Deus a levou no dia do seu enterro. Até comentei isso já aqui na igreja. No dia que ela foi enterrada, eu fiz 12 anos. Então toda vez que eu completo anos de vida, é o dia do sepultamento da minha mãe. E perdi outras pessoas próximas. Então isso é muito difícil. Passei por situações adversas, de fome, de não ter lugar para ficar. Então passei por várias situações na minha vida. Eu morei com meu pai dentro de uma oficina. Eu comentei uma vez na escola bíblica dominical. E eu precisava bater o pó, tirar o pó de massa plástica do trabalho do dia para poder dormir. Aos finais de semana, a gente ia para a casa de algum irmão para comer. Não porque não tivesse dinheiro, mas é porque não tinha lugar certo. Então eu passei muitas adversidades na vida. E hoje, embora não tendo muito, mas o que tenho eu glorifico a Deus. Porque para mim é como se vivesse uma vida de riqueza, pelo que eu tenho e pelo que eu sou e aonde cheguei, graças a Deus. Então o que acontece? Tem muita gente que está com medo de coronavírus. O que tem de gente com medo de coronavírus? Tem gente que não consegue nem sair de casa. Tem gente que está atribulada. Tem pessoas que estão angustiadas por essa situação. Escute isso. Deus está no controle. Deus está no comando. Nada vai te afetar se Deus não permitir. Nada vai te atingir se Deus não permitir que isso aconteça. Então fique tranquilo. Fique sossegado. Porque se Deus permitir, nós podemos ir para qualquer lugar. Isso pode acontecer. Mas se Deus estiver no controle, pode ir para o UTI, para o CTI, os médicos vão ficar confundidos e você vai retornar, porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida, nada vai te acontecer. E se ainda acontecer, Deus está no controle. Então você não deve ter medo da morte. Porque querendo ou não, ela vai chegar. Mas no prezado momento, Deus está no controle. Ele quem vai guiar. Então são os perigos externos e internos. São momentos difíceis que nós passamos. Então Davi está dizendo aqui, ainda que eu passasse possibilidade
pode acontecer, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está no controle da sua vida. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, não temo nada, porque Deus está comigo, Deus está com você. Então são os momentos de vida, corredor da morte, ou seja, aonde o salmista está dizendo que ele levava suas ovelhas para se alimentar, buscar um pasto verdejante. Nos corredores, nos lugares aonde as ovelhas passavam, era perigoso. E está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu como ovelha, Davi agora está se referindo como ovelha. Ele sabe dele ser relacionamento com Deus, com ovelha, só que agora ele está colocando Deus como um pastor e ele como ovelha. Está dizendo, ainda que eu, ovelha, passe pelo vale da sombra da morte, o pastor está cuidando da minha vida, ele está no controle, ele sabe por que eu estou passando. Aí ele está dizendo assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu como ovelha, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Outro consola, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Davi tem plena certeza que Deus está no controle. Então o que acontece? Só que as adversidades e os problemas, tudo que nós passamos, não pode nos tirar do caminho, da vontade, da direção de Deus. A aparente, preste atenção, a aparente ausência de Deus não quer dizer que nós precisamos tomar atitudes precipitadas. Ainda que Deus não responda, não quer dizer que precisamos tomar atitudes precipitadas, em hipótese alguma. Saul, o que ele faz? Com a ausência do sacerdote, ele oferece sacrifício. Ele não é sacerdote, mas a aparente ausência do sacerdote, ele faz o que não deveria ter feito. Abraão e Sara ou Sarai, à época, antes de Deus mudar o nome, o que acontece? A aparente ausência de Deus, a aparente falta de resposta de Deus, o que ele faz? A Bíblia diz que Sara dá Agar em seu lugar para que ele tenha filho. Então a aparente ausência de Deus não quer dizer que a gente pode fazer o que quer. Deus está eu tenho que ter certeza absoluta que Deus está no controle da minha vida, das nossas vidas. Eu tenho que ter essa certeza. Se realmente eu confio em Deus, eu prego um Deus que está no céu, que tem poder de todas as coisas, eu tenho que confiar plenamente nele. Em todas as áreas da minha vida, Deus está no controle. Só que eu vou te dizer uma coisa agora, saindo um pouco da revista. Sabe por que Deus permite essa situação difícil nas nossas vidas? Às vezes o problema é o que nos mantém na presença de Deus. Às vezes as situações difíceis é o que nos mantém na presença de Deus. Se você não tivesse problema, você orava como você ora? Se você não tivesse problema, você chorava como você chora? Se você não tivesse esse problema que você tem, você buscava Deus como você busca? Você quebrantava o seu coração? Eu conheço uma pessoa, elas têm muitos, mas é um caso específico. Ela tinha um esposo que dava muito trabalho. E sempre quando eu ia chegava próximo dessa pessoa, ela falava assim: irmãos, ora por mim, ora pela minha casa, ora pelo meu marido, eu já não aguento mais a situação. E passou-se um tempo, Deus levou o marido dela. E aí ela ficou como ausente de problemas.
Só que com isso, ela mudou totalmente. Ela mudou de igreja, mudou a conduta, porque o que mantinha ela fiel, buscando a Deus, era o problema. Aí o que acontece? Deus permitia. Por que Paulo vai dizer do espinho lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que Paulo tinha um espinho na carne? E Deus disse para ele: ô Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, esses problemas para nos manter na presença de Deus. Deus lhes permite para ver o seu choro, para você se aproximar dele. Então são os problemas da vida, mas não tome atitudes precipitadas. Nós tomamos atitudes precipitadas constantemente. Deixa Deus no controle. Os problemas, escute isso, os problemas nos mostram quem realmente somos. Os problemas nos mostram quem realmente nós somos. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e não é. Aí precisa de uma situação difícil para entendermos e falar: puxa vida, eu não sou o que eu imaginava. Eu não sou tão resistente como eu achava que era. Entendeu o propósito de Deus? Então, enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está do nosso lado. Aí nós precisamos entender e ler um pouquinho da história da igreja, das épocas medievais, na época da igreja das catatumbas, a igreja na época de Nero, de outros perseguidores da igreja que precisavam fazer os seus cultos em lugares diversos, escondidos. Diz a história no Coliseu Romano, quando famílias eram jogadas às feras, alguns expositores dizem que crianças sendo devoradas quase sem voz, nos últimos suspiros, olhando para os seus pais, diziam: não negue, não pare. Nós morremos aqui, mas daqui a pouco estaremos com o Senhor para todo sempre. Isso é convicção de que Deus está no controle. Isso é convicção de que Deus nos dará vitória. Então o salmista diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então isso é o que pode acontecer nas nossas vidas. Então Davi sabe que está amparado por Deus. E nesse momento, em outra ocasião, o salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando em Deus. Você mãe, você pai, o que acontece? Quando o seu filho se machuca, quando criança, até os avós acontece isso, se machuca, ele vem chorando. O que você faz? Dá um beijo. É o beijo da cura. Você dá um beijo, aí você vem o pastor, passou. Você nem passou remédio, mas recebeu a cura através de um beijo. Outra coisa que acontece: você que tem filho pequeno, ou já teve filho pequeno, ou já brincou com criança, e ele confia em você, você coloca ele em cima do muro de uma escada e pede para ele: pula. O que ele faz? Ele pula. Por que ele pula? Porque ele não tem medo do perigo, porque ele confia que a pessoa que ali está vai amparar, vai segurar e não vai deixar ele se machucar. Então ele tem confiança plena, mesmo estando às vezes com receio, ele vai pular, porque ele confia no pai, na mãe ou na pessoa que ali está. Então essa confiança que o salmista está dizendo: eu confio no Senhor, mesmo estando com medo, eu vou.
eu tenho certeza que Ele vai me dar vitória. As necessidades da ovelha, eu já fiz comentário aqui, e eu vou para o final para não passar muito tempo. Então, a necessidade da ovelha, o que acontece? Necessidade de proteção, o pastor precisava proteger as suas ovelhas, dar proteção para elas. A netinha assim. O que acontece? Davi tinha o pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exercia a função pastoral. Sabia que a ovelha não tem garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacados por predadores, e por isso precisava ser conduzidas em um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que esse mantenha as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Tem até um noticiário que falou que a ciência é que vai vencer esse vírus, não a religião. Mas a minha confiança, a nossa confiança, é que Deus está no controle. Assim como Ele enviou as pragas no Egito, Ele é o mesmo Deus para retirar as pragas do Egito. Assim como Deus permitiu essa situação que estamos vivenciando, é o mesmo Deus que vai retirar-nos dessa situação. Então Deus está no controle. Leões, feras, urso. Então Davi, ele vai lutar pessoalmente, ele não vai afugentar apenas com a vara. Davi vai lutar pessoalmente com os animais. O leão que Davi lutou para resgatar a sua ovelha representa Saul, porque leão tem a figura de reinado. Então leão, quando Davi venceu, Deus estava mostrando para ele o seguinte: Davi, você vence leão hoje, porque você precisa amanhã vencer um rei. Só não deu nome, mas era Saul. Quando ele venceu o urso fala de tamanho, fala dos riscos que o urso representa. Esse urso representa aqui o gigante Golias. Davi venceu o urso para resgatar a ovelha. Deus estava dizendo: ô Davi, vence o urso hoje, porque amanhã você precisa vencer um gigante. Então tudo que nós passamos na vida é uma escola de Deus. É o sentido pedagógico, de ensino, de instrução para as nossas vidas. Então Davi vai vencer. As ovelhas, tópico 2.2, nessa direção, Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. As ovelhas não têm a visão das ovelhas não é nítida, ela tem problema de visão. Então o que o pastor precisa fazer? Ir na frente, olhar caminho, olhar por onde ela vai andar e depois permitir ela passar. Então a necessidade de direção, ela vem do pastor, note isso. A necessidade de direção depende do pastor, é ele que vai mostrar o caminho que nós devemos trilhar. Então Davi sabia disso, mesmo sendo rei, aqui no sentido de já ele como rei, ele sabia que todas as estratégias, tudo que ele sabia ficou para trás e agora ele precisa da direção de Deus. Então nós precisamos da direção de Deus. E eu vou para a parte final, aqui, necessidade de provisão, necessidade de alimentos para a ovelha. Então o que acontece?
No capítulo de número 5, aqui no versículo de número 5, é muito interessante esta passagem e nós vamos para o encerramento. O versículo de número 5 e 6 que eu disse a princípio, do versículo 1 ao versículo 4, o que apresenta? Deus, de uma forma metafórica, aqui, Davi se coloca na condição de ovelha e Deus como pastor. Só que no versículo de número 5 e versículo de número 6, o que acontece? O que acontece nessa questão aqui, agora do versículo 5 e versículo 6? O salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na tradução, o que acontece na tradução aqui do hebraico, no versículo 5, prepara-me antes uma mesa na presença dos meus atormentadores. Isso não é a versão hebraica, a tradução hebraica. Na presença dos meus atormentadores, farta-me com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Na nossa versão, na nossa tradução, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui diretamente do hebraico, diz assim: prepara-me antes uma mesa na presença dos meus atormentadores. Prepara a mesa. Que mesa é essa? Agora Deus aqui é anfitrião. Aqui Deus se coloca, Davi está colocando Deus como anfitrião, aquele que recebe, aquele que vai recepcionar o anfitrião. Ele menciona óleo. Esse óleo aqui dá a ideia, preste atenção, aqui na ovelha, de honra. Davi, quando nesse contexto menciona óleo, com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda, esse óleo, esse azeite, é um símbolo de honra. Deus honrando Davi. Quando alguém era digno de honra, era recebido em casa, a saudação incluía óleo, azeite em sua vida. Leia comigo aí na sua Bíblia. Eu estou pegando aqui a minha Bíblia agora. Lucas capítulo 7. Deixa eu pegar aqui Lucas no capítulo de número 7. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se estou equivocado no texto. 7, versículo 46. Olha aqui, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. O 46, Jesus assim, eu vou ler do versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus disse para Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, esta, desde que entrou, não me tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Olha que Jesus está se referindo aqui ao Salmo 23. Esse azeite é honra. No versículo 6, Deus como anfitrião está dando honra para as nossas vidas, para a tua vida. Deus está te honrando, Deus está nos honrando. Portanto, o Salmo 23, versículo 5 quer dizer
que o Eterno recebe o seu fiel como anfitrião em uma refeição especial, um alimento especial, e com isso tratando com honrarias. O que Davi está dizendo? Deus, pastor, preparas uma mesa na presença dos meus atormentadores, quem está perseguindo, aquilo que está passando em minha vida, aleluia. Prepara uma mesa, me trata com honrarias, eu preciso ser honrado diante dos meus adversários. É isso que o salmista está dizendo, Deus como anfitrião. Então eu finalizo nesta manhã esta lição dizendo o seguinte: Deus vai preparar, mesmo no deserto, em situação difícil, uma mesa na presença dos seus atormentadores. Deus vai preparar algo especial na tua vida, Deus vai te honrar, Deus vai nos honrar, escute isso, Deus vai honrar a tua vida, a tua história, Deus vai honrar o teu ministério, a tua família, Deus vai preparar um banquete especial para você, Deus vai honrar a tua vida, a tua história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu finalizo aqui nesta manhã esta live te dizendo: Deus vai honrar a tua vida, Deus vai preparar um banquete especial para você. Este óleo vai estar honrando a tua vida, tem honra de Deus chegando na tua vida e na tua história. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas.